Boa noite, meus amigos. Dia 25 de junho de 2020. Eu estou aqui com o ministro Barroso, estou aqui com a Escola Cidadania. Como ele mesmo diz, a principal questão do Brasil é a educação. Eu estou nessa bandeira de 92 para cá há 28 anos, rodando esse Brasil e levando para o mundo uma pedagogia da sustentabilidade com alfabetização comportamental. Eu acho que comportamento é tudo com base em valores. E o ministro Barroso, para mim, era a única ave rara do Supremo Tribunal Federal, que eu chamo do ínfimo Supremo. Uma pessoa que para mim sempre demonstrava muita independência, muita verdade, né? Eu acompanhei durante toda aquela coisa do processo do mensalão e depois do petrolão, os embates dele com o Gilmar Mendes, aquela coisa horrível que nós vimos na televisão, aquele comportamento do Gilmar Mendes. Então eu acho que ali, depois daquilo ali, aconteceu alguma coisa na vida profissional do Barroso que para mim fez uma mudança. E a mudança em função de um negócio chamado corporativismo e que eu vou mostrar um pouco para vocês agora. Eu gostava tanto do Barroso que inclusive eu fiz uma viagem a Vassouras, sim, para turismo, num feriadão, mas com o objetivo de ir conhecer a casa do Barroso em Vassouras e a história do Barroso. Você vê como é que eu era ligado na pessoa, acreditava na... Teve uma entrevista recente no programa Roda Viva que eu tomei conhecimento hoje. Como é que a coisa é coincidente, né? Eu ontem fiz esse post aqui no meu Facebook dizendo que o pior silêncio é o dos ditos bons. Esse ditado que todo mundo conhece, né? E coloquei justamente para a pessoa do Barroso, pelo momento que o Brasil está vivendo, né? E aí, hoje eu tomei conhecimento através de um sobrinho, de um programa Roda Viva recente que ele foi. E aí eu fiz questão de assistir o vídeo inteiro do programa Roda Viva. Então eu estou aqui com 11 páginas que eu fiz de resumo do que eu assisti do programa Roda Viva hoje, para fazer aqui algumas considerações. E estou triste. Eu estava apreensivo quando eu andei fazendo esse post aí, mas agora eu estou triste. Então por que eu estou triste? O programa começou com uma pergunta de uma das repórteres, o que ele achava dessa questão toda dos fogos de artifício que fizeram lá no Supremo. Então ele disse que ele viu aquilo como uma coisa de não trazer nenhum risco ao patrimônio do Supremo, até porque eram meia dúzia de pessoas desajustadas também. Meia dúzia de pessoas desajustadas e que esses não via aquilo como risco ao patrimônio, reitero, é importante, tá? Aí eu faço primeiro abre aspas, né? O pessoal gosta muito de usar abre aspas. Barroso, onde é que você estava quando os sem terra, lá o movimento daquele establishment, invadiu o Congresso
invadiu tudo que é lugar de patrimônio público. Você estava onde? Os comentários que eu vi naquela época que eram movimentos democráticos. Faziam parte do chamado jogo democrático. Barroso, onde é que você estava quando pintaram de cor de rosa ou vermelho, não me lembro bem, em São Paulo, o prédio da Carmen Lúcia? Onde é que você estava, Barroso? Abre aspas a segunda vez. Então, como ele falou que era um movimento, né, sem risco, mais uma coisa pirotécnica, em seguida perguntaram sobre as prisões para ele. Aí ele divagou, tá certo? E disse que os ataques com destruição tá na lei que cabe prisões. Terceira aspa que eu abri para o Barroso. Aí perguntaram sobre a censura do Alexandre de Moraes, inclusive era um dos entrevistadores, era da revista Cruzoé, sobre o inquérito que é inconstitucional. E aí ele respondeu, vou abrir aspas mais uma vez pela quarta vez. Ele respondeu que não conhece os fatos. Gente, ele não conhece os fatos em relação à censura do Alexandre de Moraes com a revista Cruzoé. Ele está vivendo em que país? Aí eu pergunto, ministro, que foi meu, tive grande admiração. Ministro, onde é que o senhor estava quando a revista Cruzoé foi censurada pelo Alexandre de Moraes? Ele disse que não conhece os fatos que motivaram as prisões. E aí chegou e disse que, no caso, as prisões foram legítimas porque tinha portes de armas. Engraçado, aí ele conhece o fato, né? Só que conhece mal, porque as armas que encontraram lá eram armas de uso de escritório, porra, né? Lá, no pessoal que foi preso. Do outro lado, que não prendeu ninguém, aí tinha até coquetel molotov, o cacete a quatro. Eu abri aspas já pela quinta vez, eu vou parar de abrir aspas, eu só vou comentar agora, porque eu ainda estou só na primeira página, entendeu? Por isso que eu estou triste. Aí veio a questão das prisões, né, dos inquéritos, que ele se contradisse, né? E falou que aquele inquérito, que por sinal, ele ficou calado, que era o cara que não poderia ficar calado. E quem foi e falou foi o Marco Aurélio, que é um que eu não suporto. But, dessa vez, se apresentou. Incrível, né? E o Barroso, calado. Aí ele disse que esse inquérito do antidemocrático estava andando, né? E o outro que está em julgamento é aquele do Fachin, que o Fachin votou favorável, né? Quer dizer, defendendo o inquérito de ameaça ao Supremo. Aquele de ameaça, né? Dos fogos de artifício, né? Que tinha meia dúzia de pessoas só. Como ele falou, o termo meia dúzia de pessoas só que ele usou, pessoas desajustadas. Então, ele falou também que esse inquérito, né? Aí foi o repórter que falou, mas esse inquérito já tem mais de um ano e nem deram acesso aos advogados. Aí foi que ele falou que ficou calado, desconhecia os fatos, né?
Isso não é o Barroso que eu conheci, gente. Não é. Bom, aí reiterou. Não posso adiantar a minha opinião. Claro, ele vai ter um julgamento, ele não vai adiantar a opinião dele na hora que está perguntando sobre o inquérito. Mas as coisas que acontecem no dia a dia, ele tem a obrigação de se pronunciar. Até o Marco Aurélio se pronunciou contra o Alexandre de Moraes. Até o Marco Aurélio, hein? Como é que é, hein? Não posso adiantar minha opinião. Nessa hora é interessante falar isso. Sobre um fato recente, a nota do presidente sobre a ação do artigo 142, aí um repórter perguntou para ele, o TSE vai caçar o presidente? Aí, pasmem, a resposta do Barroso. Notamos muitos militares no governo. Nada contra. Nada contra. Ele fala, nada contra. Foi professor lá na Escola Superior de Guerra dos militares. Nada contra. Mas no governo FHC isso não tinha. No governo Lula isso não tinha. No governo Dilma isso não tinha. E no governo Temer isso não tinha. Muitos militares no governo pode levar a problemas. Por que, Barroso? Por que, Barroso? Por que muitos militares no governo reformados podem gerar problema? Você tem algum problema com os militares do Brasil? Sim, porque a esquerda toda tem, né? Mas não tem problemas contra os outros que entraram aí para defender ditaduras. Na hora de defender o Brasil, o Barroso não gosta de militar. É incrível, né, cara? Tô soltando a segunda folha, gente. Vou passar para a terceira, vocês tenham paciência, mas isso para o Brasil isso é importante, sabe? Os nossos melhorzinhos se foram. Aí ele diz que não acha que haja riscos e que ele fica até tranquilo em relação a uma questão de um golpe militar, não teme golpe. Quer dizer, uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele vai para o outro lado, entendeu? Acho que ele deve se lembrar que ele foi professor desses caras e aí não quer queimar o filme dele. Aí uma repórter perguntou para ele, mas e aí o julgamento do presidente, dá para dar preocupação para ele? Aí ele falou assim, ele deve se preocupar se ele tiver feito alguma coisa errada. E aí deu um riso, sabe aquele riso? Sabe aquele riso que jamais um homem pode dar, que está sentado num lugar sério para julgar alguma coisa séria para o Brasil e contra um homem honesto que está lá com valores, querendo mudar tudo? Deu aquele riso. Vou repetir. O presidente deve se preocupar só se tiver feito algo errado. Aí deu aquele riso. Ridículo. Sobre o artigo 142, ele disse que não existe isso na Constituição. Quer dizer, ele interpreta que não existe. Eu interpreto que existe. Tanto é que, em 64, se não estava na Constituição, foi muito bom ter tomado conta. Mas está na Constituição, viu, Barroso? Lê direito isso aí. É que você foi legislador, né? Você já foi político, né? Agora você está como juiz do Supremo, indicado pela Dilma, não é isso? Exato. E aí ele ainda complementou, tem juristas que defendem o artigo 142. Sim, tem, e muito competente, né? Parece que o Ives Gandra é um, né? Você não é o dono da verdade.
Perguntaram se o momento da democracia do Brasil hoje é o pior momento. Ele falou que não, porque meia dúzia de gatos pingados estarem reclamando não é para dizer que o Brasil está num momento crítico de democracia. Cara, eu não sei se essa pessoa que deu essa entrevista no... Eu vou ver mais esse vídeo umas 10 vezes, entendeu? Porque eu tô abismado. Aí, alguém lá falou, são os guetos pré-iluministas violentos e pouco representativos, os translocados. Foi ele mesmo que falou. Aqueles que estão lá fazendo toda aquela campanha contra o que eu chamo de ínfimo supremo, não são translocados. Pode ter um ou outro que cause excesso, tenha falado coisa além. Agora, o Lula chamou vocês do quê? O Lula chamou vocês do Supremo de quê? Quer que eu diga? Acovardados. O Lula falou, tá aí, o Supremo tá cheio de acovardado. Acovardado, ele chamou vocês de covardes. O Lula, não sou eu não. Eu estou falando do que o Lula falou. Não vi um pio de ninguém. Eu só vi o silêncio, viu, Barroso? O silêncio dos bons, que é o pior silêncio que tem. Estou na folha 4 ainda, são 11, gente, me atura aí. Em nome de que haveria um golpe? Em nome de que? Nós não temos... A corrupção foi controlada, não temos mais lava-jato, temos lá o nosso problema, não temos um grande problema para ter um golpe. Aí eu digo, nós temos um ínfimo Supremo, Barroso, nós temos um ínfimo Congresso. Acorda, sai de Brasília. Aí foram falar sobre a polícia, aí foi um momento que a entrevista, no meu entender, foi o melhor pedaço, né? Que se fala em racismo, essa coisa da violência contra, né, os negros, que na hora H sofrem mais. Aí ele diz que ele é 100% a favor da educação e arte nas comunidades. Aí eu digo, ô Barroso, onde é que você estava todo o período petista? Você estava como ministro supremo. O Brasil com uma educação caótica, os piores índices. Vocês nunca levantaram um dedo para falar assim, vamos tentar apurar isso aí? O dinheiro que nós estamos botando na educação já era para a educação estar melhor. Nunca deram um pio sobre a qualidade da educação brasileira. Querem dar pio agora sobre uma indicação que o Bolsonaro vai fazer, que é a competência dele, para a Polícia Federal. Calam demais, né? Se calam demais. Aí ele foi e fez um comentário, né? Que essa coisa da polícia entrar na favela, isso é um absurdo, não sei o que, papapá, piriri, papapá. Sim, mas como faz? Faz como fez o Celso de Mello aí agora? Na pandemia a polícia não pode entrar na favela. Por quê? Ele acha que nas comunidades está todo mundo preso em casa? Eles já foram numa comunidade durante a pandemia? Já viram lá todo mundo jogando futebol, todo mundo nos barzinhos? Não, porque estão em Brasília, né? Eles acham que está todo mundo dentro de casa, na comunidade, trancado, né? Então, não pode entrar a polícia nas comunidades para prender traficante, papapá. Eles estão vendo os bailes funk nas comunidades? Todo mundo com metralhadora lá e aquele bando dançando baile funk? Aquele juntamento direto à pandemia inteira? Ou estão dormindo também? Não estão vendo. É um Supremo completamente ínfimo, completamente alienado da sociedade, né? Como ocupar favelas, o Barroso? Eu estou há 28 anos nessa estrada. Eu durante quase 5 anos rodei 50 favelas. Fui a Brasília 2 vezes no governo do Lula falar com 2 ministros para botar um projeto no Complexo Alemão.
mandava e-mail todo dia para o secretário de segurança aqui do Rio de Janeiro, esqueci o nome dele agora, dizendo que eu ia subir o morro tal, e dizendo, tô com uma coisa aqui que você está pedindo, que é o complemento à ocupação. Vamos botar a escola cidadania para empregar professores. Nunca me responderam. Os objetivos nunca foram esses que se falam. Se fala para ficar bem na fita, entendeu? Essa aqui é a realidade. É como você, Barroso, você fala da educação, mas o que você faz pela educação? O que você fez esses anos todos com essa educação combalida? Nunca vi uma CPI, nunca vi você cobrar de ninguém o dinheiro que está sendo botado na educação, e essa educação farjuta. Aí, eu vou passar até para outra página, porque... Teve o segundo tempo da entrevista, e aí veio a crítica do presidente está fazendo agora aproximação com o Centrão, né? Aí ele disse que ele é favorável ao parlamentarismo. Eu pergunto, por que não antes? Barroso, quando o Brasil estava sendo assaltado pela quadrilha do PT e pelo Temer, nunca ouvi você falando de parlamentarismo, que é um sistema mais fácil, numa desestabilização governamental, você trocar o primeiro mandatário. Não era interessante, né? Agora, ele acha que a solução agora é o parlamentarismo. Por isso que o Rodrigo Maia cresce com a proposta, entendeu? A coisa vem de um lado para o outro, é uma coisa meio que orquestrada. A gente começa a entender tudo agora. Nunca vi ele defender parlamentarismo, agora defende. Ainda fala que o melhor sistema é o português, coisa e tal. Podia ter falado antes, né? Que a solução é mudar o sistema. A solução é mudar o sistema. Passa para parlamentarismo, bota o Rodrigo Maia como presidente, primeiro-ministro, e aí o Barroso vai ficar contente, o Brasil vai andar para frente. Outra pergunta que fizeram para ele foi sobre... sobre o corporativismo do Supremo. Ele diz o seguinte: sou fechado institucionalmente. Aí eu boto entre aspas, corporativista. Não ouvirá de mim crítica ao Supremo. Cara, é incrível, né? Por isso é que ele fica de bico calado. O Marco Aurélio falou sobre o erro do Alexandre Moraes. E o Barrosinho tá calado. E, rapaz, entrou o Bolsonaro lá. Entrou o Bolsonaro em cima do Barroso lá. O que a internet fez aqui? Eu achei gostoso isso aí. Creio muito mais no Bolsonaro hoje. Aí veio o problema da criminalização da política, Lava Jato, Vaza Jato, os repórteres perguntando ali sobre pela Vaza Jato, né? E ele saindo de banda, falou bem da Lava Jato. Aguenta aí que vocês vão escutar uma coisa aí que lamentável. Que a sociedade não aceita mais corrupção. E disse uma coisa que eu concordo, que a integridade tem que vir antes da ideologia. Fica se falando muito em ideologia, papapá, se não tiver valores morais, éticos, dignidade, espiritualidade, não acontece nada. Nesse ponto eu concordei com você. Aí vem um momento de profunda tristeza. Profunda tristeza. Profunda tristeza. Ele disse que votou favorável à denúncia contra o Bolsonaro por insultação à violência. No episódio que teve lá, em frente lá, Bolsonaro insultando a violência. Tristeza, né, cara? E aí, a repórter perguntou para ele assim, a alternativa de se eleger, do Bolsonaro ter sido eleito,
em função do problema que era a corrupção, né? Se teria sido bom para o Brasil. Se a eleição do Bolsonaro foi boa para o Brasil. Em suma, é isso aí. Ele respondeu, sabe o quê? Você deve perguntar isso para o Sérgio Moro. Cara, uma coisa assim absurda. Respondeu para a repórter, se foi bom o Bolsonaro ter sido eleito, você deve perguntar isso para o Sérgio Moro. Por que, o Barroso? Tu acha que o Bolsonaro traiu o Sérgio Moro? O Bolsonaro fez algo errado contra o Sérgio Moro? Aí é que eu digo, essas respostas tinham que ter explicação. Não podia ficar numa gravação de um programa Roda Viva. Eu estou aqui fazendo análise. Agora, Barroso, se você tiver a oportunidade de ver esse meu vídeo e você interpretar aqui e ver que eu fiz alguma análise errada, você me avisa que eu gostaria de corrigir a análise errada que eu fiz. Agora, do vídeo que eu vi, eu estou tirando aqui o que eu extraí do vídeo, que está aí, da sua entrevista no Roda Viva, já como TSE. Repetindo a pergunta da repórter, você acha que a alternativa de se eleger Bolsonaro foi bom? A resposta dele, você deve perguntar ao juiz Sérgio Moro. Cara, incrível, né? É incrível, cara. Coisa absurda. Aí o negócio evoluiu. Veio uma pergunta se o povo desacredita do Supremo. Ministro, o povo desacredita do Supremo? Ele disse, sim, o povo desacreditou do Supremo só naquele período do combate à corrupção, Mensalão e Petrolão, porque ali muitas pessoas que teriam que ser condenadas não foram. Naquele período sim, mas hoje não. Hoje a sociedade apoia o Supremo. Hoje a sociedade apoia o Supremo. O Barroso está vivendo aonde, cara? Ele não, lá em Vassoura, o dia que eu fui lá, ele não estava. A casa estava fechada, porque ele estava vivendo em Brasília. Será que ele continua em Brasília mesmo ou está em outro planeta agora, porra? O ativismo do Supremo é infundado. Não existe o dito ativismo do Supremo, de atuar por interesse próprio. É infundado. Eu não vou dizer que o Barroso pirou, porque essa palavra pode ser mal interpretada, mas não é o Barroso que eu conheci. Gente, eu estou na folha 7, ainda tem 4. O caso da embaixada da Venezuela, só para não dizer que eu só estou dando pancada no Barroso, ele explicou, e eu acho que ele teve razão. Agora, eu não sabia. Porque o ministro das Relações Exteriores, e ele explicou, a decisão de mandar o embaixador embora foi uma decisão certa. E o governo tem que fazer isso quando colide contra aquilo que o Brasil acha que está errado, em relação a tudo que está acontecendo na Venezuela. O errado foi mandar, naquela época, 11 famílias de venezuelanos que estavam na embaixada, inclusive com pessoas idosas, fechar a embaixada e botar todo mundo na rua, e o pessoal sem poder voltar para a Venezuela, porque não tinha voo, em plena pandemia. Então, nesse ponto, eu bato palma para ele. Foi uma decisão hiper correta, e eu fiquei sabendo agora de toda a história, né? Bom, aí, logo na frente, perguntaram a ele sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, aquela decisão monocrática, que o Marco Aurélio publicamente queimou o Alexandre, se pronunciou. Aí ele falou, não vou dar a minha opinião, foi um ato despropositado que o governo deveria ter recorrido.
por causa daquela indicação do ministro, do delegado da Polícia Federal. Mas calou-se mais uma vez. Aí vem, o repórter perguntou, mas, ministro, não existe abuso do Supremo? Aí ele respondeu, sim, acho. As coisas são bem contraditórias. Acho as decisões monocráticas, né? Ele disse que o Dias Toffoli, o presidente, parece que vai acabar com a decisão monocrática. Bom, a ideia é criar um plenário virtual e que dentro de 5 dias, cautelar, a coisa seria tocada. Então, muito bom. Aí ele disse que essa monocratização, essas decisões monocráticas, elas são tomadas por causa do volume de trabalho. Aí ele disse o seguinte, tem 50 mil processos no Supremo. 50 mil processos no Supremo Tribunal Federal. Para aqueles 11 ministros que não condenaram ninguém na Lava Jato. Só foi um cara, né? Enquanto Sérgio Moro condenou mais de 130, ele só foi um. E dizendo que a capacidade do plenário é de julgar 120 processos por ano. Aí por isso é que eles tomam decisões monocráticas, porque é para resolver. É um absurdo, né? Intervalo comercial aqui para o terceiro tempo. Roda Viva foi lá, tomou um cafezinho e voltou, terceiro tempo. O tema foi educação. Uma repórter que com certeza é do time contrário do Bolsonaro, chegou e perguntou, atualmente temos um completo descaso com as ciências humanas que não recebe verba. Ataque direto às ciências humanas. Aí ele respondeu que era a questão mais dramática do Brasil, que ele não ficou ofendido com as palavras do ministro da Educação, de chamar o Congresso de, o Supremo, vagabundos, que ele não ficou ofendido, porque a educação não pode ser entregue a quem não tenha conhecimento dela. Aí criticou o ministro da Educação, ele posicionando que o Weintraub não tinha conhecimento sobre educação. Ele não ficou ofendido porque era uma pessoa que não entendia nada de educação, que estava falando mal do Supremo. E que ele sempre disse que a prioridade tem que ser a educação básica, que é a mais importante. O que eu concordo plenamente, sempre falei isso. O professor no Brasil não ganha mal. Isso é uma balela. O que ganha mal é o professor do ensino fundamental, no básico, primeiro e segundo grau. Porque o professor universitário ganha, e ganha bem. A média é de 20 a 25 mil reais. Eu já recebi uma explicação sobre isso. São 300 mil funcionários no sistema educacional do Brasil. Estadual, municipal e federal. 300 mil! 300 mil! E a quantidade de professor universitário com esse salário de 20 a 25 mil é o pessoal que dá aí 8 horas de aula e o resto do tempo é intelectual. Escreve livro de quê? De esquerda. Todo o aparelho que está aí há quase 30 anos, educacional, com uma ideologia que é para destruir valores, tudo aquilo que a gente conhece, não é? Que o lado conservadorismo não aceita. Eu não sou radical nenhum ou de outro, mas nós temos uma educação falida e teve na mão de pessoas que não entendem nada de educação. Eu nunca vi o Barroso reclamar de um ministro da educação da Dilma, do Temer ou do Lula. Agora o Weintraub é ruim porque ele toca na ferida. Né, Barroso? Aí é que ele se contradiz, né? Porque qual foi a prioridade que o governo Bolsonaro deu na educação? Educação fundamental. Né? E a grande chiação, parte da grande chiação, é que os cabeças de todas as universidades, essa turma que ganha 20 a 25 mil reais e que trabalha pouco, e que não é o principal para a educação do Brasil, porque é a básica, é a fundamental, é onde cria o cidadão os valores,
E era a prioridade que o Weintraub estava dando, né? E o governo Bolsonaro. E é o que ele valoriza. Então como é que ele critica o ministro da Educação que está dando força porque ele acha que é mais importante? Eu já abri quantas aspas para o Barroso hoje, cara. Estou triste. Estou muito triste. Página 9. E aí ele falou uma coisa certa, o problema não é recurso. Até porque ele nunca pediu auditoria no recurso, que a gente gastou na educação esses 30 anos para a educação estar falida, era para o Supremo já ter chiado muito sobre isso. Estamos rasgando dinheiro. E que ele até criticou, se preocupa muito com ideologia de gênero, se preocupa muito como essa coisa de vendo coisa aí, assombração, se preocupa com golpe, não sei o quê, mas o principal é se preocupar com a educação básica. Nesse ponto eu concordo. Agora, tivemos muitas assombrações aí que eram preocupantes, viu, Barroso? E você ficou quieto. Por isso que a educação ficou essa droga que está aí. Por que ele dormiu todos esses anos como ministro supremo, vendo isso e não fazendo nada? Aí um repórter falou, o senhor que já foi legislador, deu uma resposta de político. Ele já foi, até nem sei, eu vou até ver isso aí, ele foi o quê? Deputado, vereador, já foi legislativo, então o Barroso veio do meio político, né? Corporativismo do cacete. Aí, uma outra pergunta lá foi, o Bolsonaro participou dos atos a favor da ditadura. Aí ele falou, olha, eu vi os atos, coisa e tal, mas eu nunca vi o presidente defender isso. Um repórter ridículo insistiu. Mas ele incitou não sei o que, pipipi. Se ele nunca viu o presidente defender essa coisa da ditadura, por que ele foi favorável aqui na frente, eu falei, ele votou favorável a que o Bolsonaro estava incitando? Vê as contradições? Cara, é fogo, enquanto a coisa escapa, né? A coisa escapa. Aí perguntaram para ele, o governo Bolsonaro é pré-iluminista? Aquela manifestação na porta do quartel-general. Aí ele disse assim, por que hoje se discute esse tema? Na verdade, o próprio ministro da Defesa já disse claramente que não tem nenhuma chance de ter golpe. O próprio ministro da Defesa já disse que não tem nenhuma... Ele falando. Mas acho ruim, voltou a falar, povoar cargos do governo com militares. Ele tem bronca de militar, bicho. Se o militar é competente, qual é o problema? O cara tá na reserva agora. A turma do PT lá, aquela quadrilha que não fazia nada de bom para o Brasil, podia entrar em tudo que é lugar, né? Você nunca reclamou de nomeação de ministro da Educação, nunca reclamou de nomeação de embaixador, de ministro das Relações Exteriores, só agora, com Bolsonaro. Qual é, pô? Ainda disse assim, os militares entram no governo e engordam os salários, porque eles já têm um salário lá de militar, e engordam mais seu salário. Claro, pô, qualquer um que está aposentado, está ganhando, se for trabalhar vai ganhar. Porque militar não pode? Só militar é que não pode, quando se aposenta, voltar a trabalhar? Qual é, Barroso? Ridículo. Bom, aí veio sobre eleições, ele disse que a eleição pela Constituição é o primeiro domingo de outubro, mas que deve acontecer entre 15 de novembro e 20 de dezembro. Aí chegou o quarto bloco do programa, intervalo, o papai tomou um cafezinho e voltou. Já estamos aí com 39 minutos. A apresentação da representação contra a chapa Bolsonaro e Mourão tem condição de tirar da presidência? Aí ele falou que tem 8 ações contra a chapa, que ele não é ator político, ele vai ver se tem prova ou se não tem prova. Se não tiver prova, arquiva. Se tiver indício, vai para perícia. E
Aí perguntaram para ele assim: quem está prejudicando o Brasil durante toda essa coisa da pandemia? Aí, quem é a culpa? Aí ele falou assim: eu, durante todo esse tempo, eu só defendi o Supremo. A resposta totalmente corporativista, né? Quer dizer, o Supremo foi, rasgou a Constituição, né? O Brasil é um país federativo, toda a estratégia da saúde tinha que ser uma única para o Brasil inteiro. Eles foram lá, decidiram botar a coisa na mão dos governadores e dos prefeitos, e depois o povo ridículo ficou cobrando do Bolsonaro as soluções. Aí ele não citou uma palavra sobre o Supremo ter colocado o assunto na mão dos governadores, rasgando a Constituição, e falou que durante todo esse tempo ele só defendeu o Supremo. É um mureta do cacete, mureta. Barroso mureta, é muro de barro. Aí depois veio a coisa do contra o racismo, falou que a importância é a educação básica, inclusive falou uma coisa interessante, né, que o Hugo Chávez era um tirano de direita, e a esquerda brasileira apoiou um tirano de direita, né? Uma coisa interessante. Gente, essas foram as lamentáveis 11 páginas que eu consegui extrair dessa roda viva do ministro Barroso, e foi-se mais um, entre aspas, herói para mim. Essa é a leitura que eu faço, fico triste. Estava achando que ele estava muito calado. Ontem fiz ali, botei até no story também, com musiquinha, o Caramba 4. E hoje chega para mim o programa Roda Viva, pergunta para o Moro. Vou terminar assim. A eleição do governo Bolsonaro foi bom para o Brasil? A resposta do Barroso. Pergunta para o juiz Sérgio Moro. Boa noite para vocês.